Oi gente, bom dia, tudo bom? Segunda-feirona, começando uma nova semana. Hoje é um dia de recomeço, né? Todas as segundas tem essa representatividade em nossas vidas. Nós recomeçamos o caminho onde paramos, né? Tá aí o caminhão do gás passando, já são 6h45, 6h50, coisa dessa, 6h43, 43, exatamente. E todas as segundas eu me comunico sempre. Hoje eu vou falar de Exu, hoje à noite. Mas eu vou dar uma pequena pala, umas 7 horas da noite, 7h30 da noite, eu vou estar falando sobre Exu na nossa live, tá? Vocês veem que eu sou tão universalista que aqui atrás está Mikao Usui, o fundador do Reiki. Eu sou muito conectado a essas culturas, né? A cultura do Reiki, a cultura budista, a cultura umbandista. Estou espírita há 39 anos, lendo bastante sobre o espiritismo, né? Já bati o Pentateuco diversas vezes, eu até contei as vezes que eu já li o Pentateuco inteiro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Além das revistas espíritas, eu tenho a coleção inteira aqui, desde 1858 até 1868, quase perto da morte de Kardec, que foi em 1869. Então eu já li tudo, todas essas coisas, leio e releio, uso como consulta. Gosto muito dos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Francisco Canto Xavier, principalmente os livros mais científicos, como A Evolução em Dois Mundos e tal. Então, quer dizer, são várias leituras. Além disso tudo, eu vou nos controversos também, no Robson Pinheiro, que fala muito sobre o Exu, né? O Vanderlei Oliveira, que também fala da Exu. Inclusive, o Vanderlei tem 3 livros, né? Guardiões da Verdade, Guardiões do Karma e Guardiões do Amor. Guardiões do Karma, Guardiões da Verdade, Exus e Pombagiras. Guardiões do Karma, Exu. Guardiões do Amor, Pombagira. Vanderlei Oliveira, espírita, tá bom? E falando sobre isso, é o que eu chamo de divisor de águas, né? Nós nos separamos como espíritas da Umbanda, mas foi necessário, a espiritualidade traçou o caminho para que nós voltássemos a compreender o que é a Umbanda e a sua simplicidade e toda a sua estrutura, principalmente essa figura controversa que é o Exu. Eu acho que depois do demônio, do diabo, de Satanás, vocês confundem tudo, de Lúcifer, é tudo junto, é como se fosse uma coisa só. Shaitan, Satã, né? Shaitan em hebraico significa opositor, Shaitan. Então, se eu torço aqui em Pernambuco, eu torço pelo Náutico, né? Então, se eu torço pelo Náutico e você torce pelo Esporte Clube do Recife, eu sou o seu Shaitan e você é meu Shaitan. Somos opositores em termos de times. Entendeu? O que é que significa a palavra Shaitan? Etimologicamente falando, né? Lúcifer, o portador da luz, a primeira luz que aparece pela manhã, a última que some pela noite, a entardecer. É o planeta Vênus, o portador da luz, Lúcifer, tá certo? Diabo é o que contém a sabedoria. Que coisa interessante essa, né? Como a gente utiliza as palavras que foram ditas a gente e a gente engole como se fosse uma verdade. Diabo não existe nada disso. Todo diabo e todo anjo existe dentro de você em sombra e luz. Toda esquerda, ela não é errada, não é ruim. Left and right, né? Em inglês, né? Em italiano, o latim directa e sinistra, que é a esquerda. Veja, já é um preconceito da própria língua latina contra essa figura controversa, como se a direita não precisasse da esquerda e a esquerda não precisasse da direita. Então, quer dizer, é uma questão de necessidade, essa completude das filosofias. Nós somos sobre luz. E como é o Exu, ele é estigmatizado mesmo, né? O tal de Samuel Crowler, ele
ele foi, na época da escravidão, levado para a Inglaterra, foi criado na Inglaterra por um casal inglês, transformou-se em pastor e foi encarregado de nações africanas, onde a Inglaterra tinha ascensão, principalmente a nação Banto e a nação Yorubá, entrar e traduzir a Bíblia católica e evangélica, porque eles são da igreja anglicana, isso em 1700 e pouco, né? Entrar na África, fazer a tradução e traduzir os nomes que estavam ali dos deuses, das divindades ou orixás africanos, tá certo? Esses orixás africanos, cada um começou a representar de forma sincrética, como fizeram aqui no Brasil, né, que São Jorge é Ogum, né, ou Ogum é São Jorge, né, o Xangô é São João, ou São Sebastião, não, São Sebastião não, São Lázaro e tal, como Oxóssi é São Sebastião. Eles fizeram uma tradução assim meio que demonizando. Aí quem era que cabia na figura do demônio tão divulgado pela Bíblia? Quem mais cabia era quem tinha características humanas que a própria igreja e a sua tradição coibiam, como por exemplo o diabo, que falava sobre sexo. A igreja nunca quis falar sobre sexo, né? Sempre criticou o sexo. E dentro da cultura iorubá, nagô, todas as culturas africanas, não se tem esse ranço contra o sexo. Não existe o bem e o mal, existe sim o bom senso. Eles vivenciam religião e espiritualidade 24 horas por dia. Eles não são seletivos no processo de entendimento do que é a espiritualidade. E eles vivenciam mesmo 24 horas. Não é como a gente escolhe um dia, domingo, sábado, dia tal vou para o centro espírita, dia tal vou para o terreiro, dia tal vou para a igreja, dia tal vou para... Tá entendendo? Eles não escolhem, eles vivenciam a espiritualidade de forma profunda. E o Samuel Crowley foi criado na Inglaterra, me parece que é esse o nome, é assim a pronúncia, e foi criado na Inglaterra, virou pastor e foi encarregado de traduzir a Bíblia. Quando ele chegou lá para traduzir a Bíblia, viu o nome de Exu e as características de Exu. Ele era africano, preto, e quando ele viu as características de Exu com falando sobre a sexualidade, era um cara mais ligado à terra, né? Mais ligado às energias telúricas, mais ligado à base, né? Ao prazer, à criatividade. O Exu significa esfera, né? Ele é uma esfera, ele pega os desejos humanos, isso na Umbanda, no Candomblé, na sua cultura, e leva para Olorum, que é Deus. Quer dizer, ele é um ser de transição. Ele pega os pedidos que são feitos a Ogum, a Xangô, a Oxum, a Iemanjá e tal, e leva para Olorum. Então ele é um ser que circula em todas as áreas. Mas para Samuel Crowley não. Ele traduziu como diabo, demônio. E aí veio tanto lá para a Europa quanto para aqui, para o Brasil, convencionou-se chamar de demônio o próprio Exu. E Exu é uma figura de auxílio, de proteção, né? E se você estuda Exu, você se fascina, é maravilhoso. Então, assim, nós temos aqui nossos protetores, não são chamados de protetores, são chamados de Exu Pombagira e Exu Mirim, tá certo? Que nos defendem. E em nosso lar, quando passa o filme, eles falam dos protetores armados na frente do nosso lar para impedir invasões. Aqueles são Exus, não são protetores, né? Não tem asinha, eles são feios pra caramba, tem que ter essa aparência feia para poder espantar. Então, Exu é uma outra coisa, e hoje à noite a gente vai falar sobre isso às 19 horas, tá certo? Se prepare, muito axé, o segredo de Deus que existe em mim, saúde e respeito o segredo de Deus que existe em você. Beijo no coração, muita axé, saravá.